Nunca espere reconhecimento de uma pessoa que não gosta de você. Porque essa pessoa, ela não te dá reconhecimento, não é porque existe alguma falta em você, algum erro em você, que caso seja corrigido, as coisas ficarão bem. Não é porque você ainda não chegou em determinado patamar, não é porque você ainda não alcançou uma determinada vitória, não é porque você ainda não fez o suficiente para provar o seu valor, não. É porque essa pessoa não gosta essencialmente de você. E ela vai usar uma série de dispositivos emocionais para justificar o maltrato que ela faz sobre a sua vida. E é sobre isso que eu vou falar hoje contigo. Vou falar um pouquinho da minha história. O meu pai, ele nunca me amou como um pai. Meu pai nunca teve aquele carinho de pai com filho. Ele sempre me tratou muito mal, sempre me abandonou. Muito diferente do que ele fez com o meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, ele teve um filho na adolescência e meu pai sustentou a criança. O meu pai pagou a faculdade do meu irmão de odontologia. O meu pai deu o primeiro carro pro meu irmão. O meu pai deu o primeiro consultório pro meu irmão. O meu pai emprestava dinheiro pro meu irmão. Eles tinham uma vida que eu só conseguia admirar de longe. E o meu sonho sempre foi poder participar daquela dinâmica. Eu via como eram os dois e eu ficava, um dia eu vou conseguir. E meu pai nunca quis que eu me abraçar como esse pai. E ele sempre jogou uma coisa na minha cara. Ele falava o seguinte: Felipe, se você um dia fizer a faculdade de odonto lá na UF, que é onde eu me formei, as coisas entre você e eu vão ser diferentes. Quando você passar numa federal, aí você vai ser merecedor de eu te tratar como um pai. Enquanto isso, vai ser sempre desse jeito. Quer que eu te trate como um pai? Passe na federal, aí eu vou começar a te tratar bem. E ele falava isso pra todo mundo, ele jogava isso na minha cara em todas as oportunidades. E as pessoas davam razão pro meu pai. Quando ele falava isso, as pessoas, Felipe, ele não te trata bem por culpa sua. Porque você ainda não fez por onde para agradar o seu pai. Quando você fizer, as coisas vão ser diferentes. Deixa eu te contar o contexto. Eu tinha trabalhado como servente de pedreiro até a sétima série. Eu fiz um supletivo da oitava série em 4 meses, chamado Wakigawa, lá no Rio, em Madureira. E eu fiz o antigo provão supletivo no MEC. Como é? Você faz uma prova, não existe mais, hoje em dia foi substituído por nota do Enem. Você faz uma prova por alfabetização de jovens e adultos, se não me engano. Você faz uma prova, conseguindo a nota mínima, você ganhava o diploma do segundo grau. Ele é válido em todo o território nacional. O meu diploma é válido, só que eu nunca estudei. O que eu fiz foi, eu fui em Sebo. Sebo é uma loja onde vende livros usados, livros velhos. E eu comprei vários livros de curso completo. Não são uns livros um pouco mais grossos, com todo o essencial do essencial do essencial de cada matéria do segundo grau. E eu estudei por esses livros. Eu comprei alguns deles e comecei a estudar sozinho em casa. Sem curso, sem nada. Consegui fazer a prova, consegui meu diploma do segundo grau. Mas comparativamente falando, você tem muito mais conhecimento de segundo grau do que eu. Porque eu nunca tive um professor me ensinando. Eu, de repente, não vou saber fazer a maioria das coisas que você sabe com naturalidade. Eu não vivenciei essas aulas. Então, eu tenho essa desvantagem. E eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho para vestibular. Não tinha como pagar. Então, fazer odontologia na UF era uma coisa extremamente difícil. Quiçá impossível. Como eu vou concorrer com pessoas que estão se preparando em boas escolas, em bom curso? Mas depois de muita dificuldade e de muita humilhação, eu falei com a minha mãe: mãe, eu vou conseguir passar na UF. E quando eu passar, tudo vai ser diferente. Eu e minha mãe, a gente vivia em um apartamento caindo aos pedaços, a minha mãe estava, o emocional dela se deteriorando, ela não estava bem emocionalmente. Mas eu falei: mãe, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, eu vou passar e tudo vai ser diferente. O meu pai, o pai, ele vai finalmente nos amar, mãe. Ele vai cuidar da gente. E eu consegui. Eu lembro da felicidade e satisfação que eu tive quando eu passei nessa prova. Eu consegui passar para a UF. Eu passei para duas. Passei para o UFRJ e para a UF. Eu fui para a UF porque era a faculdade do meu pai. E eu fui para um consultório dele tão orgulhoso com o comprovante de matrícula. Eu fiz a matrícula e levei lá ficar que as coisas vão ser tão diferentes. Eu lembro que eu fui lá lacrimejando, pensando em como seria. Eu comecei a imaginar, eu comecei a fantasiar. Foi que era o meu pai, ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa, ele vai voltar a cuidar da minha mãe, vai cuidar de mim. Nós vamos ter aquela vida que eu sempre sonhei. Ele vai... Eu imaginava, a casa que eu moro hoje
Deus me deu essa bênção. A casa que eu moro hoje, ela lembra muito o que eu fantasiava que viveria na minha infância, na minha juventude, quando meu pai voltasse para casa. Casa com detalhes de madeira, casa grande, quintalzão, tudo que eu tenho hoje aqui, lembra muito, né? Esse detalhe, portas de madeira, chão de madeira, o chão aqui é todo de madeira. E eu imaginava ficar que eu vou viver assim, vou sair daquele lugar de Vaz Lobo. E eu fiquei esperando ele atender o último cliente. Quando ele saiu, eu falei, pai, senta aqui. Missão cumprida. Eu passei na UF, pai. Olha aqui. E eu esperava que ele fosse me dar um abraço, que ele fosse se tornar, que tudo fosse diferente. Eu imaginei que ele iria me tratar como filho. E ele chegou pra mim e ficou assim, incomodado. Alguma coisa estava incomodando ele. Ele ficou assim incomodado e chegou e falou: filho, você tem que entender que as coisas mudaram, sabe? Eu não posso mais, eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais tempo, eu não posso mais fazer por você o que eu já fiz pelo seu irmão. Você sabe, né? As coisas são muito difíceis, então não vai dar pra eu te ajudar em nada. Ué, mas ele não tinha dito, ele dizia para as pessoas que me daria um carro se eu passasse na UF. E eu falei: tá bom, pai, tudo bem, eu entendi, tá bom. Só pode comprar um ventilador pra mim? Eu não tenho ventilador em casa e eu tô com muito calor. Se o senhor pudesse comprar esse ventilador pra poder dormir com a minha mãe, para me agradecer, eu vou ficar muito grato. Ele comprou o menor ventilador possível, vagabundinho. Não precisava se comprar um ventilador tão pequeno. Ele dava as piores coisas de propósito. Pra poder eu saber que era a pior coisa que ele podia dar. Tá bom. Mas o que eu quero dizer com essa história? Você acha realmente que mudou a situação financeira do meu pai? Não, não mudou. Ele só tinha dito que se eu passasse na UF as coisas seriam diferentes porque ele acreditava que eu nunca fosse passar na UF. Ele sabia que eu não ia passar. Ele tinha essa certeza no coração. Ele nunca vai passar mesmo. Então qual é a jogada que ele fez? Eu vou maltratá-lo, eu vou afirmar para todo mundo que eu maltrato ele por culpa dele que não conseguiu passar na UF. Vou estabelecer uma meta gigantesca, impossível dele passar. E assim eu nunca vou precisar tratá-lo bem. Eu vou poder sempre continuar tratando ele mal. E eu ainda vou dizer para todo mundo que eu trato ele mal por culpa dele, do Felipe. E por isso que estabeleceu uma meta que ele imaginava que eu não fosse conseguir. E quando eu conseguia, ele não tinha mais o que falar. Aí ele precisou mudar os argumentos, falar que estava difícil. Não. Ele simplesmente não queria. E nada mudou. Nada mudou no comportamento dele. Ele continuou me humilhando, ele continuou me rebaixando, ele debochava de mim. E eu ficava assim, triste, sabe? Eu vendo, ficando. Então, o que eu quero falar com vocês é: muitas pessoas vão tentar colocar vocês nessa mesma situação que meu pai havia me colocado. A pessoa vai estabelecer uma meta, fala: se você conseguir tal coisa, vai ser tudo diferente comigo. Não vai ser diferente. Ele só está colocando essa meta porque ele acredita que você não vai alcançar. Então isso justifica te tratar mal. A pessoa quer te tratar mal, mas não quer ficar com que os outros pensem que ele é um mau pai, né? Então ele fala: não, ó, se ele conseguir vai ser diferente. Não vai. Você coloca essa pessoa numa situação extremamente confortável, porque como único padrão, por exemplo, de ela reconhecer os feitos bons que você tem, é a vontade dela de reconhecer isso, ela pode simplesmente continuar negando eternamente. Você pode estar constantemente tendo uma vida que demonstra o seu valor, que demonstra o que você faz, o quão bom você é. Mas essa pessoa pode simplesmente olhar e falar: não, não é suficiente ainda, não é suficiente ainda, não é suficiente ainda. E quando você finalmente cansa, ela ainda joga pra todo mundo: não é suficiente, tá vendo? Olha aí, ele fez, ele que é o culpado. Eu lembro do meu irmão. O meu irmão tem o mesmo caráter deturpado do meu pai. E um dia eu tinha precisado de uma ajuda. Eu precisava de uma ajuda, eu falei: Marco, não é pra falar do nome, né? Meu irmão, me ajuda, por favor. Eu tô precisando de ajuda nisso, nisso, nisso. Aí o meu irmão, ele falou uma coisa muito parecida. Ele falou: eu vou orar a Deus pra saber qual é a vontade de Deus. Eu falei: tá bom, ora, porque eu preciso, meu irmão da igreja, né? Porque eu preciso de ajuda. Eu preciso muito dessa ajuda. Senão eu vou me prejudicar muito. Eu falei: não, eu vou orar. E os dias foram passando, os dias se transformaram em semanas, e eu sempre falava:
E aí, tem alguma resposta de Deus, se você vai poder me ajudar ou não? Não, não tenho resposta de Deus ainda. Deus ainda não falou comigo. Eu tô orando, tô jejuando. Tô te garantindo, tô jejuando. Eu falei, meu Deus. E eu orava em casa, Deus, por favor, fala com meu irmão, eu preciso de ajuda. Eu não sei como resolver essa situação, pai. E eu ficava aguardando. Eu aguardei mais de um mês. Foram praticamente 2 meses aguardando essa resposta, até que a situação que eu estava vivendo estava tão insuportável que eu precisei resolver do meu jeito. Foi um jeito muito ruim, eu me prejudiquei muito, mas resolvi. Qual foi a minha surpresa depois disso? Que eu cheguei pra ele e falei, não precisa mais. Sabe aquele negócio que eu tinha te pedido? Eu dei meu jeito. Não precisa mais não, tá? Qual foi a minha surpresa quando uma pessoa amiga deles veio pra mim falar pra mim o seguinte: Felipe, eu soube de uma situação que você estava passando, né? E que o Marco falou que ia te ajudar, mas Deus falou pro Marco agora, esses dias, pra que não era pra te ajudar, não. Sabe o que aconteceu? Olha o pensamento maligno da pessoa. Ele ficou. Ele não estava orando. Ele simplesmente foi empurrando com a barriga o máximo que ele pudesse, até se tornar insuportável para mim. E quando eu falei, não, eu resolvi. Aí ele pôde falar para todo mundo: olha, esse não do Felipe foi a resposta de Deus que eu estava esperando. Você vê, sabe? Ele ainda botou a culpa em cima de mim. Ainda falou pra todo mundo que a resposta de Deus, que não era pra eu ajudar, era o fato de que eu resolvi do meu jeito. As pessoas fazem isso. Elas tentam te enganar, te prejudicar e ainda botam culpa em você. É um comportamento passivo-agressivo. Nunca tente ter reconhecimento das pessoas que não estão nem aí pra você. Porque não importa o que você faça, essa pessoa sempre vai continuar negando. Qual é o do meu irmão? Quando eu faço? Olha, eu não vou te ajudar não. Cara, isso ia me dar tempo de tentar conseguir uma outra solução, de sei lá, não sei. Mas eu só falei isso comigo. Mas não, ele falou, não, eu tô esperando, porque ele precisava, ele não podia sair dessa história como o cara que não ajudou o próprio irmão numa situação de dificuldade. Ele precisou jogar pra Deus, não, é a resposta de Deus. E meu pai, a mesma coisa. Quando eu finalmente passei, pai tá aqui. E mudou a minha vida agora. só nesse dia, né? Nesse dia que mudou. E quando eu fui ver a vida dele com as mulheres que ele tinha, não mudou nada, continuou exatamente a mesma coisa. Ele gastando todo o dinheiro que ele tinha com essas pessoas. Mas é isso que eu quero que vocês vejam. Não adianta tentar esperar, não adianta esperar reconhecimento da pessoa que não quer te dar reconhecimento. Não importa o que você faça, cara. Ela sempre vai te negar amor, apoio, reconhecimento, sempre te negar. E ela sempre vai tentar encontrar uma forma de te culpar por isso. Então não espere mais. Viva a sua vida, aprenda a retirar essas pessoas. Essas 2 lições mudaram a minha vida. E eu aprendi como as coisas funcionam de fato. E eu sei como lidar com as pessoas hoje, por causa dessas 2 situações. Pensa nisso que eu te disse, tá bom? Não espere reconhecimento nunca de quem não gosta de você. Não importa o que você faça, a pessoa não gosta de você. Não é que tá faltando algo no seu comportamento, é que é você. Tamo junto.